Mas beleza, vamos lá. Eu vou falar hoje um pouco para vocês sobre design patterns. No caso, eu estou com um livro, tem diversos designs lá, vários que podem ser aplicados no dia a dia. E como a nossa apresentação é curta, eu vou ver se eu apresento um mais detalhadamente para vocês a cada apresentação que tiver aí no decorrer do nosso aí. Beleza? O design pattern que eu estudei apresentar para vocês é sobre o adaptador. Não sei se todos conhecem já, como funciona mais ou menos. O adaptador, mais ou menos, ele se baseia em converter uma interface em outra. Uma interface que o cliente espera. Por exemplo, se eu tenho um cliente que está esperando um objeto nota fiscal, eu vou ter uma interface que vai estar convertendo, vai estar adaptando um objeto que eu tenho, que é uma nova solicitação, que é uma nova funcionalidade para a nota fiscal que o cliente recebe. Se eu tiver um exemplo simples do adaptador, pode ser um plug, por exemplo. Tem um modelo europeu, um modelo americano, ele pega um modelo e adapta para o outro. Seria esse intervalo aí. Como se pegar um carro e o cliente esperar um caminhão, você passar um carro adaptado para ele, como se fosse um caminhão, ele receber um caminhão, só que você utilizando o método do carro. Você vai estar trabalhando com o seu objeto e o cliente nem vai saber que é ele. Você vai disfarçar ele. Eu coloquei um gráfico aqui, bem simples, para você ter uma ideia. Você tem o cliente, ele tem uma classe B, recebe apenas aquela entrada. E eu estou trabalhando com uma funcionalidade que a saída dela é desse jeito. Como o cliente vai receber isso? Explicando como que funciona o pattern adaptador. No caso, ele estaria trabalhando com uma interface que receberia essa funcionalidade minha nova, receberia ela e adaptaria para o que o cliente espera, que é, no caso, a interface alvo, né? Seria adaptando. E estaria trabalhando com o meu objeto. Baseado no livro, eu peguei alguns exemplos que são animais, são exemplos meio simples, meio bestas, mas dá para entender legal. No caso aqui, eu tenho uma interface pato que tem dois métodos simples que o pato faz. E depois tem uma classe que vai implementar aquela interface. E vai dizer o que cada método faz. No caso, quake e fly. Até aqui tranquilo. Tem uma outra interface, que seria um peru, por exemplo, que borboleja e também voa. Para vocês verem, são interfaces diferentes, né? Cada um tem sua particularidade. Tem uma classe peru também, que implementa o peru e faz métodos também diferentes do que tem a pato. E tem aqui, que é a grande jogada, que é o adaptador. Eu vou ter um peru, que vou passar ele como se fosse um pato. E vai executar os métodos peru, mas só que o cliente vai estar vendo que é um pato, para ele não mudou nada. Vai estar camuflado praticamente. Ele funciona praticamente assim. No construtor, eu recebo objetos que eu vou adaptar e nos métodos que eu vou estar sobrescrevendo da minha interface que eu estou implementando, eu chamo os métodos da minha nova funcionalidade. Vou estar sobrescrevendo, por exemplo, peguei peru e chamei borbolejar, e chamei o fly 5 vezes do peru, aonde chamaria do pato. O cliente vai estar funcionando como se estivesse normal para ele, só que para mim, vou estar implementando a funcionalidade que eu criei, o objeto que eu tenho, com as características que eu vou colocar. O cliente não muda nada até então. Aí, quando eu executei esse método, fiz uma classe teste aqui simples, que cria os dois objetos, cria o adaptado, passando no peru, aí eu printo os dois. E depois, aqui embaixo, inclusive, eu fiz um método, só para vocês perceberem, que ele recebe apenas o objeto pato, como se fosse o cliente. O cliente recebe apenas esse tipo de objeto. E eu vou passar o pato que eu tinha criado e o peru adaptado. Porém, ela é uma classe peru. Só que eu usei o adaptador e vou estar disfarçando ele. Aqui, em seguida, tem o que foi printado na minha tela, né? Pensando no peru adaptado, eu exibi os métodos do peru, do pato, e aqui foi o adaptado. Onde eu passei o peru, que eu adaptei para um pato, e executou os métodos deles. Esses são adaptadores de objeto, que a gente trabalha em Java
tranquilo, sem problema. Porém, também existem adaptadores de classes, só que esses já são um pouquinho mais complexos, não dá para implementar em Java, porque eles trabalham com herança múltipla, né? Coisa que o Java ainda não permite, não tem como. Aí eu estudei mais ou menos sobre eles e a única diferença que tem para o adaptador de objeto é que o adaptador de objetos trabalha com composição. Como vocês viram, eu passei um objeto para ele e ele foi executando. E no caso dos adaptadores de classes, eles têm múltiplas heranças. Assim ele trabalha. Adaptadores do mundo real. Isso aqui o Daniel deve conhecer muito bem. Enumeration deve ter usado muito. E depois também temos o Iterator. Tem métodos, has more elements e next elements. E no Iterator tem o has next e remove. Eu vou estar adaptando, só para você ter uma ideia, como funciona. Eu tenho um enumeration e vou implementar a interface Iterator. O meu enumeration, ele tem o has more elements, que pega o próximo. O verifica se tem mais um, se eu não me engano. Exato, verifica se tem mais algum próximo elemento. E tem o next, que pega o próximo. Esses são os métodos do enumeration. Como eu vou trabalhar com o Iterator, eu vou estar sobrescrevendo os métodos hasNext, chamando do enumeration o has more elements. E no next, vou chamar o next elements. Por exemplo, esses dois, quando você tem coleções, eles não sabem o que eles vão receber. Aí nós trabalhamos com esses adaptadores para chamar os métodos e estar prosseguindo. No caso do remove, como eu não tenho no enumeration, eu apenas lancei uma exception para não tratar. No caso, como eu não trabalho com ela, no enumeration eu não tenho. Esse é apenas um exemplo do que tem hoje em dia, aí, né? Do que nós usamos e do que é possível. Quanto ao design pattern do adaptador, ele é praticamente isso. É pegar um objeto, adaptar para um outro que o cliente espera e trabalhar com as suas funcionalidades. O que você executa, o que você precisa, sendo que o cliente não vai mudar nada, né? Praticamente ele não vai perceber nada. E praticamente, não sei se o tempo foi curto, mas foi isso que eu estudei desse modelo, né?